Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês, nosso programa Dilectos, aqui no Atos Podcast, e hoje nós iremos comentar um pouco com vocês sobre a graça sacramental. Vejam só, meus irmãos, dentro da sequência das aulas, se você não assistiu, não está assistindo a nossa sequência das aulas, entrou só nesse, cara, saiba que tem um conjunto de catequeses que já estamos falando aqui, e claro que são temas independentes? São. Dá para assistir só isso? Dá, mas é melhor assistir na sequência que você pega o todo, e fica muito mais gostoso de escutar, uma compreensão muito mais acessível, certo? O que eu quero comentar sobre a graça sacramental é que, vejam bem, ordinariamente, Deus age no mundo através dos sacramentos. Claro, a obra de Cristo aconteceu, mas essa missão foi transmitida à igreja, como já foi falado nas aulas passadas. Mas, hoje, no mundo contemporâneo, ordinariamente, no dia a dia, cotidianamente, Deus age através dos sacramentos. É isso que se chama de uma graça sacramental. Portanto, meus irmãos, a graça sacramental, ela nos dá acesso a todos os tesouros de todas as graças de Deus. É o caminho ordinário que Deus utiliza para a nossa salvação. Por exemplo, o perdão, a remissão dos pecados. Jesus morreu na cruz. Isso se chama de salvação objetiva. Abriu as portas do céu. Claro, cada um de nós agora precisa caminhar para viver com Ele e fazer com que os efeitos dessa graça da salvação atinjam o nosso coração. Então, Jesus já perdoou os nossos pecados? Perdoou. E como é que eu tenho acesso a esse tesouro? Como é que eu tenho acesso a esse perdão, a esta misericórdia de Deus? Vejam, eu tenho acesso disso, por exemplo, através do batismo. Quando eu sou batizado, eu sou perdoado dos meus pecados, inseridos no corpo de Cristo, transformado filho de Deus, o Espírito Santo começa a agir em mim. Ah, Deus, mas então quer dizer que só assim? Não, claro, existem graças extraordinárias que fogem das estruturas visíveis da igreja, mas são graças extraordinárias e que Deus derrama para que você volte o seu coração para as graças ordinárias, ou seja, que são derramadas na igreja. Então, por exemplo, um jovem, uma pessoa que nunca conheceu a Deus, que não foi batizado, que não tem nada de fé, ele recebe uma grande graça, ele tem uma experiência de Deus. Normalmente, o intuito que Deus faz isso no coração daquele jovem, daquele homem, daquela pessoa, é para que um dia ela seja batizada. Ou seja, o caminho ordinário, é a caminhada cotidiana do cristão, é através da graça sacramental. Por que isso é importante falar, meus irmãos, minhas irmãs? Porque, vejam, por exemplo, às vezes nós corremos a tentação de achar que somos mais perdoados por Deus ou menos perdoados por Deus, se assim se pode dizer, conforme os nossos sentimentos. Ah, não, eu me sinto tão pecador, eu me sinto tão pecador, eu não me sinto digno. Mas objetivamente, meus irmãos, minhas irmãs, falando, o que é necessário, por exemplo, é a confissão. A confissão é o caminho ordinário de arrependimento, de perdão, de cura do nosso coração. Não existe um caminho paralelo. Deus não iria criar outros caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus transmitiu todas as suas graças através da igreja, através dos sacramentos. Portanto, meus irmãos, não existe proximidade, comunhão com Deus, por exemplo, se eu não vou para a missa todos os domingos, ao menos, se eu não comungo do corpo de Cristo. Porque esse meu sentimento de estar em comunhão com Deus pode não ser real, pode não ser verdadeiro. Um exemplo, por exemplo. Vejam, um exemplo muito claro, né? Uma amiga disse, padre, eu queria que você abençoasse umas águas. Claro, com certeza, né? Mas já aproveitei para dar aquela evangelizada, aquela puxadinha, né? Dar aquela lapadinha para poder ver se a pessoa acorda um pouco, não é? Ah, filha, mas está indo para missa? Está se confessando? Aí essa pessoa respondeu assim, não, eu estou me sentindo muito bem com Deus. Aí eu... Estou me sentindo muito bem com Deus? O que isso quer dizer? Que o seu relacionamento com Deus é baseado no que você sente? Ou realmente você está bem com Deus? E eu respondi para ela, mas não é importante só estar se sentindo, mas estar realmente bem com Deus. Aí mandei, demorou bastante para responder, mas disse, realmente eu acho que eu preciso me confessar. Então, o nosso sentimento às vezes burla a nossa caminhada, meus irmãos. Se nós não estamos caminhando conforme o que a igreja diz, recebendo os sacramentos, que é um modo ordinário, nós talvez estejamos nos enganando. Uma pessoa, por exemplo, que acha que tem uma excelente caminhada, porque serve, porque faz caridade, porque acorda de madrugada para rezar, mas é uma pessoa, por exemplo, que não está em estado de graça, que está em estado de pecado mortal, ou, por exemplo, concretamente, se está junta,
pode casar, mas não casa. Uma pessoa que não se confessa há anos, mas continua comungando, comunhões sacrílegas, né? Comunhões sacrílegas, ela pode até achar que está tudo bem, mas não está. Sua alma está definhando, porque a graça sacramental não habita no coração de uma pessoa que não está no estado de graça, compreende? O caminho ordinário, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus se utiliza para a nossa salvação é os sacramentos. Por isso vamos dizer que seria o primeiro piso, né? Ou se a gente fosse usar a metáfora da Santa Madre, né, do castelo interior, eu diria que a graça sacramental seria ainda a estrada para entrar no castelo, né? É o terreno básico para um bom católico entrar no castelo. Portanto, não há evolução espiritual sem a graça sacramental, sem receber os sacramentos, sem uma proximidade com a confissão, com a Santa Missa. Por isso que a grande e maior preocupação do católico, meus irmãos e minhas irmãs, deve ser sempre estar em comunhão com Deus. E isso se dá de forma ordinária através dos sacramentos. Claro, volto a dizer, pode ser que Deus derrame graças que não são propriamente graças sacramentais, mas se nós meditarmos bem, normalmente elas apontam para o sacramento e não distanciam dele. Um outro exemplo, um jovem, uma vez se confessando, eu perguntei, meu filho estava comungando, estando em pecado, né? Ele tinha cometido um pecado grave. Aí ele falou, estava, padre, mas eu estava arrependido, mas eu estava só esperando poder me confessar. Aí eu falei, filho, de fato, o arrependimento ou contrição perfeita, ela permite com que eu possa acessar a comunhão. Mas veja, em primeiro lugar, você tem certeza que estava com contrição perfeita? Aí a pessoa já fica assim, né? Aquele arrependimento definitivo do pecado de nunca mais voltar para ele, né? E a outra coisa, filho, mesmo que esteja, se você tem a oportunidade de se confessar, foi o que eu disse para ele, né? Se você tem a oportunidade de se confessar, busque o caminho ordinário, para não se arriscar para ir por um caminho extraordinário e não ter as garantias que a igreja nos proporciona. E aí ele entendeu a mensagem, entende? Vejam, então, nós precisamos, meus irmãos, fazer uma análise do nosso coração para saber se realmente eu estou na graça sacramental. Se eu estou, por exemplo, confessado, em dia com minha confissão, com a participação na missa, de todos os preceitos, inclusive os que não vão para o domingos, não é? Se eu estou no estado de vida que Deus me chamou, se estou vivendo o meu batismo, se, no caso, se sou casado, ou se tenho a oportunidade de me casar, por que não? Por que estou vivendo em pecado? E aí eu relativizo o pecado, compreendem? Ou às vezes até me sinto bem, porque essa pessoa que eu estou casado é uma pessoa boa, uma pessoa que me aproxima de Deus. Eu estou junto, né, melhor dizendo, mas por que não casar? A graça, meus irmãos, minhas irmãs, ordinária de Deus é derramada através do sacramento. Quantos testemunhos já escutei de pessoas que eram juntas e que quando casaram receberam uma grande graça e começaram a compreender verdadeiramente o que é que significava o matrimônio. Mas também, quantas maledicências eu escutei com relação ao sacramento do matrimônio. Pessoas sem fé, dizendo, não vou casar não, porque Beltrano se casou e depois foi só se casar na igreja para poder tudo de ruim acontecer na vida dela. É uma maledicência, é uma boca maldita quem diz isso, perdão dizer. Porque dizer que um sacramento entra na vida de uma pessoa para piorar algo é algo que está errado, que não está conforme a graça de Deus. Meus irmãos, peçamos à Virgem Maria que ela possa auxiliar o nosso coração a viver conforme a graça e os mandamentos de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.